Dando continuidade aos nossos estudos sobre o etileno, essa videoaula vai ser dividida em duas partes. Nós vamos fazer nessa primeira parte estudar uma parte dos efeitos fisiológicos nas células vegetais e nas plantas, e depois nós vamos ter uma segunda aula para complementar esses estudos que nós estamos fazendo aqui agora. Quando a gente pensa nos efeitos fisiológicos a nível celular, uma das coisas que foi observado dos efeitos do etileno é que ele retarda a divisão celular. Enquanto outros regulam o mecanismo, como as auxinas e citocininas, o etileno ele retarda essa divisão. Ele aumenta a duração das fases G1, S e G2, que fazem parte da intérfase. Exatamente como nós não vamos entrar em detalhes. Mas além de ele afetar a divisão celular, ele também afeta o alongamento celular. Ele faz com que haja um menor alongamento celular, como foi observado nos experimentos da germinação de sementes no escuro em presença de gás de carvão. Plântulas elas ficavam mais curtas, com o hipocótilo menor, isso em função do menor alongamento. E além disso, aumentava também em diâmetro. Então, o etileno ele tem esse efeito na diminuição do alongamento das plantas. Isso está relacionado com uma reorganização dos microtúbulos e das microfibras de celulose na própria parede celular. Mas esse nível de detalhamento foge ao escopo da nossa disciplina aqui agora. Mas, como ele diminui o alongamento celular, ele tem exatamente o efeito oposto das auxinas e gibberelinas, ou seja, eles têm efeitos antagônicos. Enquanto as auxinas e gibberelinas aumentam a extensibilidade da parede celular, fazendo com que as células se alonguem mais, o etileno tem o efeito contrário, ele diminui. Então são efeitos antagônicos. Nesse caso nós temos um dos efeitos do crosstalk. E na planta como um todo? O primeiro efeito que eu quero chamar a atenção é no amadurecimento de frutos climatéricos. Isso é extremamente importante quando a gente trabalha com pós-colheita. E frutos climatéricos, nós estamos falando de respiração climatérica que nós estudamos quando a gente viu a respiração celular vegetal, no módulo 2 da disciplina. Relembrando, um fruto é chamado de climatérico quando ele apresenta a respiração climatérica. E o que é respiração climatérica? É um pico na taxa respiratória, como é mostrado no esquema do lado esquerdo, por este gráfico, mostrando a concentração de CO2 na linha vermelha, nós temos um aumento drástico da produção de CO2, ou seja, da taxa respiratória, e isso é uma resposta ao etileno. O pico do etileno antecede o pico da respiração climatérica. Existem vários frutos que são climatéricos, que nós já mostramos isso quando a gente estudou a respiração climatérica. Aqui nós temos o tomate, por exemplo, que foi a nossa prática. Mas existem frutos que não são climatéricos. Se eles não são climatéricos, eles não apresentam esse aumento da taxa respiratória. E também não apresentam esse pico de etileno que antecede o pico climatérico. Então a taxa de respiração dele é mais ou menos constante. Pode aumentar um pouco, diminuir um pouco em função de outros fatores, mas não por causa do etileno. Os frutos não climatéricos são insensíveis ao etileno. E aqui está mostrando a maturação de frutos de tomate. Desde o momento que nós temos o florescimento, que vai tendo a expansão celular, a fase de maturação, a fase de amadurecimento propriamente dito, depois a senescência. E aqui nessa fase de maturação é que nós vamos encontrar o pico climatérico. Então, o etileno vai fazer com que haja essa maturação mais rápida. Então, se nós colocarmos o etileno, o fruto já está desenvolvido, e submetermos ele à presença do etileno, ele vai entrar em maturação mais rápida. Se eu não quero segurar a maturação, quero retardar o processo de maturação por qualquer razão que seja, existem vários mecanismos que eu posso fazer, como nós já discutimos. Um deles, por exemplo, é diminuir a temperatura, que diminui a taxa das reações enzimáticas e, consequentemente, diminui a taxa respiratória, e você retarda a maturação. Você pode diminuir a concentração de oxigênio no meio, que o oxigênio é o receptor final de elétrons. Então você diminui o receptor final de elétrons, você reduz a eficiência da respiração propriamente dita, tomando cuidado para não diminuir drasticamente, para não haver uma indução à fermentação daquele tecido, ou seja, a indução da respiração anaeróbica. Mas nós também podemos retardar o etileno atuando nos inibidores da biossíntese do etileno, atuando nos inibidores da ação do etileno, ou utilizando o permanganato de potássio que vai absorver o etileno do meio. E aqui está mostrando um esquema do etileno com a maturação de frutos. Quando eu tenho um fruto que ele está formado e ele tem competência, ele é sensível à presença do etileno, então eu tenho a indução da respiração climatérica.
que vai levar a uma cascata de eventos envolvendo o etileno, que vai culminar com o amadurecimento dos frutos. E esse amadurecimento dos frutos significa mudança no teor de ácidos e açúcares, mudança nos compostos voláteis, mudança no metabolismo da parede celular, degradação de clorofila, acúmulo de pigmentos e por aí afora vai. Mas quando nós estamos lidando com frutos que não são climatéricos, não existe nada dessa fase intermediária, porque não tem os receptores para perceber a presença do etileno. Então o fruto ele vai ter que passar por todas as etapas naturais de crescimento do fruto e depois ele cai diretamente no amadurecimento, exatamente como acontece com os frutos climatéricos. Os processos são os mesmos. Tem mudança no balanço de ácidos e açúcares, tem mudança nos compostos voláteis, tem mudança no metabolismo da parede celular, tem degradação de clorofila, tem acúmulo de pigmentos e por aí afora vai. A diferença entre os frutos climatéricos e não climatéricos é que os frutos climatéricos respondem à presença de etileno, portanto têm receptores para ele e toda a via de transdução de sinais para desencadear a maturação, enquanto que os frutos não climatéricos nós não temos receptores para eles e, consequentemente, eles não vão desencadear nenhuma resposta que envolva o etileno. Aqui nós temos um exemplo para mostrar para vocês do etileno com plantas transgênicas. No caso específico, nós estamos trabalhando com tomate. O primeiro exemplo que eu chamado a atenção de vocês foi um produto lançado nos Estados Unidos chamado Flavor Saver. Ele atuava não com relação ao etileno, mas atuava numa enzima chamada poligalacturonidase e trabalhava com uma técnica chamada de antissenso. Não importa, aqui nós não vamos tratar em detalhes a biologia molecular, mas é um mecanismo que você consegue inibir a produção de uma determinada enzima. Estava inibindo a produção de poligalacturonase. E aqui nós podemos ver o resultado. Aqui nós temos, nessa primeira coluna do lado esquerdo, as fotos das plantas não transgênicas com 10 dias, com 20 dias e com 45 dias. Elas foram amadurecendo e foram envelhecendo e senescendo. Aqui do lado direito nós temos 4 frutos distintos que foram silenciados através da técnica do antissense. E nós podemos ver com 10 dias, com 20 dias, com 45 dias, nenhuma delas entrou em senescência ainda. Ou seja, você consegue aumentar a vida pós-colheita, a durabilidade do fruto nas prateleiras. Mas a Monsanto produziu um tomate chamado de Endless Summer. Nesse caso, sim, ele fez o silenciamento da ACC sintase. A ACC sintase é a enzima que está intermediando a conversão de S-adenosilmetionina, o SAM, em ACC. Ele fez um silenciamento da ACC sintase. E o que ele observou? Observou a inibição da síntese do etileno. Só que foi um fracasso total, tanto do Flavor Saver quanto do Endless Summer. Você não encontra esses frutos no mercado. Mas você aumentou a vida pós-colheita deles? Aumentou. Você tem uma durabilidade maior, é verdade. Só que tem um detalhe. O sabor não foi aceito pelo consumidor, porque durante o processo de maturação também foi afetado alguma coisa relacionada com o teor de açúcares solúveis totais e que os frutos ficavam lindos e maravilhosos, mas o sabor longe do que se deveria ter. Então, na verdade, não se tem, até o momento que eu saiba, frutos de tomates transgênicos sendo produzidos para aumentar a sua vida pós-colheita no mercado. Aqui está mostrando, neste gráfico, o amadurecimento de frutos climatéricos, mostrando no eixo X os dias após colheita, 2, 4, 6 até 14 dias. E nós podemos ver nitidamente que a produção de ACC aumenta, que a produção de ACC oxidase está aumentando e a produção de etileno também está aumentando. Exatamente o que está mostrado na sua rota de biossíntese. Nós temos o ACC, aumenta o ACC, aumenta a atividade da ACC oxidase e aumenta a produção de etileno, mostrando que estão correlacionados entre si. E um dos usos mais comuns do etileno está justamente no amadurecimento de frutos de banana. As bananas são armazenadas em câmaras frias, depois de coletadas são levadas para câmaras frias, porque é um produto extremamente perecível. E depois o que se faz? Como está mostrado nessa foto do lado direito inferior, tem um homem colocando etrel. Etrel é um composto que, em presença de pH celular, ele faz a conversão desse composto etrel em etileno. Ele coloca nessa máquina que tem um controle pH, colocando um pH próximo do pH celular. E agora o etrel ele é convertido em etileno, que é gasoso. Ele vai preencher todos os espaços e vai induzir a maturação de banana.
E o objetivo de se fazer isso é a uniformização do processo de maturação. Existem outras formas de aplicação de etrel, como por exemplo a imersão. Tem verdadeiros tanques que contêm etrel em concentrações pré-determinadas, em que você faz a imersão do cacho dentro desses tanques e depois você deixa pendurado e o etileno vai ser formado ali em função da degradação do etrel. Também existe o efeito do etileno na senescência de tecidos, como, por exemplo, o tecido foliar. E a senescência é um processo extremamente complexo. Mas não atua apenas na senescência foliar, atua também no processo de senescência de flores, de frutos e de outros órgãos da planta. Senescência é um processo extremamente complexo. E aqui está mostrando uma flor em diversos estágios de 1 até o 6, em que ela está na forma de botão, depois ela vai se preparando para abrir, abre, depois entra no processo de senescência. E nós podemos ver nitidamente que quando ela vai entrando nesse processo de senescência, a produção de etileno aumenta drasticamente. Além de outras coisas que vão acontecer, como enzimas que vão quebrar proteínas, como enzimas que vão quebrar a parede celular, como enzimas que vão quebrar próprio material genético, ou no caso aqui, de transcrição de informações genéticas. E isso é um gráfico simplificado do que está acontecendo durante a senescência da flor. E o que acontece na flor é algo semelhante ao que acontece nas folhas, que acontece nos frutos e por aí afora vai. E o etileno, ele apresenta efeitos opostos da citocinina. Enquanto que as citocininas, elas inibem várias etapas do processo de senescência, retardando o processo de senescência. Se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, assistam novamente a aula sobre citocininas e seus efeitos fisiológicos na planta como um todo. As citocininas, elas retardam o processo de senescência. Por outro lado, o etileno, ele vai induzir o processo de senescência, atuando nos mesmos mecanismos que podem estar relacionados com as citocininas. Ou seja, o etileno e as citocininas, eles atuam de forma antagônica. Esse é um outro crosstalk que existe entre os hormônios vegetais. Um está estimulando o processo de senescência e o outro está retardando o processo de senescência foliar. É mais complexo do que isso, mas vamos deixar nesse nível. E nós observamos isso nitidamente quando a gente trabalha com hortifruti grangeiros, comparando o que é produzido de forma normal com o que é produzido de forma hidropônica. Nós já vimos esse slide quando falamos dos efeitos das citocininas de retardar a senescência foliar. Só que nós não englobamos todas as informações quando a gente abordou isso. Neste caso, nós temos também levar em consideração o efeito do etileno. E nós dissemos, considerando que as alfaces são da mesma espécie, com a mesma idade, foram coletadas na mesma hora, sendo que a normal teve o corte, deixando as raízes no campo, trazendo apenas as folhas para o mercado, enquanto que as hidropônicas quando você coletou as folhas com as raízes e colocou ambas na geladeira e observou o processo de senescência foliar, mantendo elas hidratadas, você vai observar que as alfaces hidropônicas têm uma longevidade maior do que as alfaces colhidas sem as raízes. Um dos efeitos é por causa da presença das citocininas que são produzidas pelos meristemas apicais radiculares que retardam o processo de senescência. Mas existe mais um efeito. No caso das alfaces normais, nós não temos mais a presença de raízes. Consequentemente, não temos local de síntese de citocininas. E aí a citocinina não vai ter o seu efeito em retardar a senescência. Mas além disso, existe o ferimento. Ferimento é um indutor da síntese de etileno. Ele faz com que aumente a produção de ACC sintase. E a ACC sintase converte o S-adenosilmetionina em ACC. Isso faz com que haja maior produção de etileno. Enquanto que nas alfaces hidropônicas eu mantive as raízes, então eu mantive o local de síntese de citocininas. E eu não fiz o ferimento, então eu não induzo a produção de etileno. Mais um fator para que haja essa diferença de longevidade entre as alfaces colhidas de forma natural, cortando e deixando no campo as raízes, e as alfaces hidropônicas, em que você leva as raízes juntamente com a parte aérea para o mercado. E considerando o efeito da senescência nas flores, nós podemos ver através desse experimento que nós podemos atuar na longevidade, aumentando a vida pós-colheita, e isso permite que você tenha mais tempo para comercializar as suas flores. Como fazer isso? Tratando com tiosulfato de prata. A prata
ele é um inibidor da ação do etileno. Por quê? Porque ele se liga nos receptores do etileno. Neste caso, eu estou mostrando aqui 2 cravos da mesma idade. Do lado esquerdo eu tenho tratado com tiosulfato de prata. Do lado direito eu tenho o controle. O tiosulfato de prata foi colocado na solução. Então o tiosulfato de prata foi absorvido, vai até as flores. A prata ela bloqueia os receptores de etileno. Então mesmo tendo etileno no meio, o etileno não vai conseguir se ligar. Então você vai aumentar a vida pós-colheita das suas flores. Enquanto o lado direito eu não tenho esse efeito, ela vai senescer como ela naturalmente deveria acontecer. Eu estou retardando a senescência, aumentando a vida pós-colheita de flores. Basicamente, era isso que nós tínhamos que passar para vocês nessa primeira parte dos efeitos fisiológicos do etileno nas plantas. E nos vemos, então, na nossa próxima videoaula, onde nós vamos complementar com os demais efeitos fisiológicos do etileno nas plantas. Até a próxima!